Olá a todos, bom dia. Venho falar-vos hoje sobre a autobiografia do Papa. O livro chama-se Esperança, saiu há poucos dias, é da editora Nascente, que é uma chancela da Penguin, e apresenta-se como a primeira autobiografia de um Papa reinante, de um Papa ainda no cargo. Vamos lá ver. Eu vou começar, se calhar, aqui por um ponto prévio que eu acho que é muito importante esclarecer. Este livro tem autobiografia no título, chama-se, é apresentado como uma autobiografia. Este livro, na verdade, não é bem uma autobiografia. É uma mistura de coisas. Mas começo por dizer que isto não é uma autobiografia porque não faz sentido apresentar um livro como uma autobiografia quando ela só fala a fundo da vida de alguém mais ou menos até aos 20 e poucos anos. Agora não me lembro da data certa, quer dizer, mas este livro acompanha com grande detalhe a vida do Papa, a sua infância, a sua educação, a escola em que andou, as pessoas que conhecia, os amigos, etc, etc, a decisão de abraçar o sacerdócio, a decisão de entrar para os jesuítas, a ordenação, e depois a partir daí não sabemos muito bem o que é que se passa, porque depois saltamos, temos um episódio aqui, temos um episódio ali, temos o conclave e os primeiros dias do Papa, mas não temos um fio narrativo a partir daí. Da mesma forma, uma autobiografia é evidente que não tem de se restringir unicamente aos factos do que isto aconteceu, aquilo aconteceu, pode ter outras reflexões, mas aqui ficamos claramente com a ideia que o Papa está a fazer é usar episódios da sua vida, incluindo da sua infância, para, para introduzir os grandes temas do seu pontificado, aqueles são as suas grandes causas. Por exemplo, ele fala mesmo antes da sua infância, fala da ida da sua família de Itália, portanto, das suas raízes italianas e da ida para a Argentina, e aproveita por isso para falar da imigração e do drama da imigração, etc. Ou seja, nós percebemos aqui, através deste livro, percebemos porque é que o Papa dá tanta importância aos temas de imigração, porque é que ele se identifica tanto com os imigrantes e com os seus sofrimentos. Sim, compreendemos isso. Mas dá a ideia que as histórias que ele está a contar servem para introduzir esse tema. E como esse, milhares de outros. Quer dizer, o normal aqui é um capítulo começar com uma parte mais autobiográfica, mais histórica, e terminar com uma reflexão mais alargada sobre um dos grandes temas do Papa. Isto tem algum mal? Não, claro que não tem mal nenhum, mas não é bem uma autobiografia. Portanto, é importante que, se comprarem este livro, eu até aconselho a comprarem, porque é um livro muito interessante, é importante não irem ao engano com isso. O que é que o livro tem que seja novo? Porque, de facto, muitas destas histórias, não tantas da infância, embora algumas sejam conhecidas, mas muitas das histórias depois ao longo da vida dele já são conhecidas, as suas reflexões, os seus pensamentos também já são. Há aqui muita coisa, parece que é reciclada de outras entrevistas ou de homilias, ou de viagens, ou de conversas e reflexões, ou das encíclicas, por exemplo, e é até possível que seja, porque sabemos que o livro é escrito a quatro mãos, portanto é possível que o Papa tenha dito, olha, conta uma história, e depois diz assim umas coisas por alto sobre o assunto, e depois o coautor tem ido buscar mais detalhes à sua obra. É possível que sim, depois o Papa no fim confirma, esse modus operandi não tem mal nenhum, é perfeitamente viável. Mas o que é que o livro tem de novo? Tem os detalhes sobre o conclave. Muito, muito, muito interessantes. O conclave em que ele foi eleito. Mas, por exemplo, não fala praticamente do conclave da eleição de Bento XVI. Mas o conclave em que ele foi eleito, sim. Interessante aqui, sobretudo, porque os cardeais são obrigados ao silêncio sobre aquilo que se passa no conclave, a não ser que tenham autorização expressa do Papa para revelar esses detalhes. E como ele é o Papa, obviamente pode-se autorizar a si mesmo e revela muitos detalhes. Há um dado curiosíssimo em que ele, quando ele já está a começar a perceber que é um candidato já de peso, que há fortes possibilidades de ser eleito Papa, em que ele entra no refeitório, está uma mesa cheia de cardeais, e percebemos que são cardeais de peso, cardeais europeus, ele diz especificamente cardeais europeus, e nota-se se calhar aí um certo tom de censura, mas pronto, são cardeais de peso, e chamam-no, dizem, está aqui um lugar vazio, anda cá. E ele vai, senta-se com eles, e ele diz, eu senti que estava a ser examinado. E claramente estava a ser examinado. Portanto, isso é interessante. A forma, aquilo que ele conta sobre os primeiros dias a seguir ao pontificado, algumas coisas são conhecidas, mas eu acho que ele nunca tinha contado desta forma. E isso é bonito, porque muitas das coisas que foram logo apresentadas e que historicamente são apresentadas como sendo um pouco
uma clivagem entre ele e o pontificado anterior, ele aqui desdramatiza completamente. Vou dar um exemplo, que pode ser um exemplo parvo, mas o Papa Bento XVI recuperou a tradição dos papas usarem os sapatos encarnados. E ele, quando lhe apresenta os sapatos encarnados, diz que não quer usar. Isso foi logo visto, este é o Papa da simplicidade, o Papa que não quer ostentação, o Papa que não quer dar nas vistas. E ele diz, não, é que os meus sapatos são ortopédicos, eu tenho pé chato e, portanto, eu precisava de usar os meus sapatos porque são sapatos especiais. E tem, assim, uma série de outros detalhes. Ele diz, o Palácio Apostólico não é um sítio luxuoso. Ficámos logo com a ideia, ele recusou o luxo do Palácio Apostólico, Bento XVI vivia no luxo. Não, ele diz, o Palácio Apostólico não é um luxo, mas é quase um funil invertido. Ali não entra ninguém, só o Papa, e portanto eu não convivo bem com a solidão e com o isolamento. Para meu bem, eu tinha que estar na casa de Santa Marta. É verdade, ele já tinha dito isto antes, mas aqui está mais bem explicitado e é muito interessante. Há outros detalhes da vida dele que ele conta, que são muito curiosos e que vale a pena ler o livro por causa disso. Há um que eu não conhecia, eu acho que não era público, quando ele diz que ele conhecia pessoalmente algumas das vítimas israelitas no ataque do Hamas. Isto é curioso porque a posição do Papa neste conflito tem-lhe valido muitas críticas por parte de Israel. Ele tem levantado muita voz contra os ataques a Gaza e por isso ele agora revelar que também ele pessoalmente sofreu com os atentados do Hamas e com os massacres do Hamas é curioso, mas pronto, não passa disso, mas é curioso. E pronto, tem muita outra coisa que vale a pena conhecer, detalhes da vida dele que, que são bonitos, alguns deles, o contacto que ele teve com pessoas do seu bairro. Eu lembro-me um desses detalhes que marcou bastante é a história de uma prostituta do seu bairro que ele vem a conhecer, quer dizer, toda a gente sabia quem era e que ele mais tarde volta para ir ter com ele, já ele é arcebispo, ela procura-o e, e esse reencontro, esse testemunho dela é especial, é especial. Eu vou só citar uma frase. Ela entretanto, dedica-se a cuidar de idosos que estão que não têm ninguém que cuide deles portanto, tem essa missão. E ela diz, olha, eu fui prostituta em todo lado, até nos Estados Unidos, entretanto apaixonei-me e deixei essa vida, tive um amante e deixei essa vida, e aí depois ele morreu e eu agora que voltei para aqui tenho uma pensão, cuido destes idosos. E depois tem uma frase que é aterradora e ao mesmo tempo muito bonita, que é: eu fiz de tudo com o meu corpo e agora quero cuidar dos corpos daqueles que não têm ninguém que cuide deles. E depois acaba por haver uma reaproximação à igreja. Ela pede ao Papa para ir celebrar missa para ela e umas amigas que nós percebemos que também são ex-prostitutas, e ele confessa às. Portanto, há aqui, no fundo, é uma história de conversão e realça aquilo que o Papa sempre tanto procura sublinhar, que é: ninguém está tão longe de Deus que Deus não os consiga encontrar. Todas estas pessoas, sejam prostitutas, sejam transexuais, sejam homossexuais, sejam divorciados, recasados, todas estas pessoas têm lugar na Igreja. Devem voltar para a Igreja tem as portas abertas. Portanto, isso é uma história muito bonita. Vale a pena, disse há bocadinho, vale a pena comprar este livro? Eu acho que sim. Quem conhece bem a obra do Papa Francisco, os seus pensamentos, aquilo que ele acha sobre os grandes temas, não vai encontrar aqui muitas surpresas e pode até amassar-se com algumas repetições. Eu acho curioso que as manchetes escolhidas por muitos órgãos de comunicação, em Portugal pelo menos, e fora acho que também, tenham ido muito pelas coisas do costume. O Papa fala bem dos homossexuais e fala mal dos tradicionalistas. Sim, o Papa faz isso dia sim, dia não, quer dizer, sempre dá uma entrevista, e isso não é novo. O que é novo aqui, em relação, por exemplo, à questão dos tradicionalistas, que é um tema que também é muito, muito polémico na Igreja? Sim, ele fala, diz o costume, os tradicionalistas estão presos no passado, a tradição não é cuidar das cinzas, é andar para a frente, é manter o fogo vivo, etc, etc, etc. Tudo coisas que já ouvimos, sim. Mas descobrimos aqui que o Papa tem, na sua história, na história recente da sua família, quer dizer, na história, o seu avô italiano, era profundamente republicano, celebrou o fim da monarquia em Itália. Teve muito contacto, e a sua família teve muito contacto com os espanhóis republicanos que estavam exilados na Argentina ou que tinham fugido da Guerra Civil de Espanha. Ou seja, o Papa teve uma exposição a uma realidade
anticlerical, antirritualista, se calhar mais importante do que isso, porque sabemos que muitas vezes as correntes tradicionalistas na Igreja, atualmente, historicamente, estão muito associadas também ao, à defesa da monarquia enquanto regime, ao respeito e ao cuidado pelo ritual, pela tradição, etc. E o Papa esteve exposto a uma realidade muito diferente desta. E isso também significa que, enquanto as hierarquias católicas na Europa estavam mais habituadas a conviver com essas realidades, com essas elites políticas também assim mais tradicionalistas, ele não tem essa vivência. E, portanto, se calhar com mais facilidade, nota também as falhas nesses movimentos quando se transformam em ideologias, no fundo é essa a grande queixa dele, e também não tem, se calhar, a proximidade para se identificar com alguns dos aspectos também mais positivos desses movimentos, porque também os tem. Para que não pensem, quem não me conhece, que eu estou aqui a criticar só por criticar estas correntes mais tradicionalistas ligadas ao ideário monárquico, etc. Quer dizer, eu sou monárquico, portanto, não é nada disso, e sou uma pessoa mais que tem um enorme gosto no cultivo das tradições, dos rituais, das liturgias, e sim, embora tente não fazer disso uma bandeira ideológica, como vejo muita gente fazer. Portanto, eu não estou aqui simplesmente a bater palminhas ao Papa e a achar porque eu acho que se calhar ele vai longe demais também em algumas críticas que faz. Estas correntes estou simplesmente a tentar mostrar que este livro, a meu ver, explica porque é que essas redes estão lá, explica porque é que ele pensa desta maneira e não de outra. Portanto, dizia eu, este livro tem muito do seu pensamento resumido, tem muita coisa repetida para quem já o conhece. Para quem não o conhece, para quem está a conhecer agora pela primeira vez a sua obra, para quem olha, pensa quem é este homem, sobre quem ouvi falar tanto, eu quero conhecer melhor o que ele pensa e porque é que ele pensa, aí sim, porque isto no fundo é quase uma mega encíclica para quem nunca leu as encíclicas do Papa, para quem nunca leu as suas exortações apostólicas, está tudo aqui. E então para isso sim, vale a pena ler, vale a pena guardar e ter como referência. Malta mais nova, se calhar, que não acompanhou o início deste Papa, que não conhece um termo de comparação, não sabe como é que era o anterior, para todos esses eu acho que vale a pena especialmente. Há algumas falhas a nível no cuidado da edição, já referi-se até à editora, algumas falhas de tradução, assim, que choca mais é a tradução de leigo, traduzido sempre por laico, obviamente está incorreto. Não é só em português, sei que isso aconteceu também em inglês, mas não obstante isso, esperemos que numa segunda edição isso seja corrigido. Não obstante isso, há aqui muita coisa boa, há aqui muita coisa interessante e que podem vir a conhecer. Eu escrevi um texto assim, mais completo, mais referenciado sobre isto no Expresso, é só para assinantes, mas para quem quiser, quem puder, o link está também no meu site. Há também um link para uma conversa com o Paulo Baldaia no Expresso da Manhã, também sobre o livro. Portanto, podem ir ouvir isso também. E pronto, leiam o livro, digam-me o que é que acharam. Eu voltarei com mais vídeos e mais explicadores em breve, logo sempre que a ocasião assim o justificar. Obrigado a todos e adeus, até à próxima.